Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que toca profundamente muitas famílias, a investigação de paternidade. Saber quem é o pai vai muito além de uma questão jurídica. É um direito fundamental ligado à identidade, à origem e à dignidade da pessoa humana. Existem diferentes caminhos para reconhecer a paternidade, o biológico e o socioafetivo, que é construído com base no vínculo emocional, no cuidado, no afeto e na convivência. Vamos também explicar como funciona o processo de investigação, tanto na via judicial quanto na extrajudicial, além de responder às principais dúvidas sobre direitos, deveres e consequências desse reconhecimento. Se você tem interesse nesse assunto ou conhece alguém vivendo essa realidade, fica com a gente. Esse programa está cheio de informações valiosas. Começa agora o Família na Real, é na TV Cidade Verde. E quem vai me ajudar a esclarecer esse tema é o colega e parceiro Elton Costa, servidor público do TJ Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos e especialista em Família e Sucessões. Doutor Elton, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, quero agradecer a sua presença. O tema hoje vai ser excelente, para a gente tirar todas as dúvidas aqui dos nossos telespectadores. É um tema muito rico, Elton, e mais uma vez estamos aqui em casa. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu, por estar aqui novamente. Rosa, eu que agradeço, mais uma vez o convite. É sempre uma satisfação levar, como a gente sempre costuma dizer, informação à população através do seu programa, do Família na Real, de uma forma simples, didática, que todo mundo possa entender. Maravilha. Elton, a gente ainda não tratou desse tema aqui, então você, telespectador, que está passando por alguma situação que envolva a questão da investigação de paternidade, se liga aqui no nosso programa no Família na Real. E é um tema, Elton, que abrange muitas situações práticas. E aí eu começo lhe perguntando o que é investigação de paternidade e quando é que ela pode ali ser demandada, seja na justiça ou não. Eu queria que você esclarecesse. Perfeito. A investigação de paternidade, de uma forma bem simples, é aquela busca pelo reconhecimento do vínculo parental. Normalmente, do filho buscando o reconhecimento do vínculo em relação ao pai. Hoje, a doutrina mais moderna, familiarista, já entende a possibilidade, inclusive já chegou aos tribunais, do reconhecimento da filiação pelo lado materno, etc. Mas o que a gente vê na grande maioria dos casos é a busca do reconhecimento desse vínculo existente de filiação ou, como gostávamos de dizer os clássicos, paterno-filial entre duas pessoas. Normalmente, o filho buscando o reconhecimento desse pai. E na grande maioria dos casos, para explicitar de uma forma prática, como é que isso a gente pode elucidar? Há um relacionamento entre um casal e desse relacionamento nasce um filho. E aí essa mãe busca esse suposto pai, até então suposto pai, mas dizer, olha, nós tivemos um relacionamento, nasceu essa criança, eu gostaria que você, como costuma-se dizer, registrasse o nosso filho. E aí essa recusa, a partir dessa recusa, nasce a possibilidade de que essa criança, representada pela mãe, que investigue, busque ou o sistema de justiça, busca o sistema de justiça para buscar o reconhecimento. E isso se dá normalmente enquanto o pai está vivo, esse suposto pai está vivo, mas também, a gente vai ver lá na frente, que existe a possibilidade de mesmo após a morte desse suposto pai, a investigação ser iniciada. Exatamente. Então, é um tema que pode envolver essa situação do menor representado pela mãe, que
no caso, o pai deixou de registrar. São aquelas situações que nós vemos muito em nossa prática, Elton, de mulheres que tiveram um relacionamento, mas que não foi um relacionamento, vamos dizer assim, que assumiu. E aquele pai, no momento do reconhecimento, ele diz, olha, não, eu tenho dúvida, não sei se é meu filho. Né? Então, a gente vê muitos casos dessas mulheres que, enfim, outras que são abandonadas, né, que têm ali um relacionamento sério e que no momento em que engravida, o pai, não, esse filho eu tenho dúvida. Nós temos aquela situação do pai que morre e o filho, ele não reconheceu o filho, e aí como fazer? Então, realmente é um assunto que traz muitas dúvidas para a população e que nós, na prática familiarista, temos muitas demandas, exemplo, na Defensoria de Investigação de Paternidade. Exato, Rosa. Como você bem pontuou, são algumas particularidades que envolvem a temática, né? E é como a gente costuma dizer, existiu a dúvida, né? É interessante realmente que se busque a verdade biológica, né? Se faça esse teste de DNA. Por quê? Porque uma vez reconhecida, a gente vai ver lá na frente, essa paternidade, os efeitos desse reconhecimento são inúmeros, né? E essa paternidade, uma vez reconhecida, para ela ser desfeita, é muito complicado. Então, realmente, são muitas situações, muitas particularidades que a gente vai dialogar aqui no transcurso do programa. Sim. Aproveitando, Rosa, a gente vê muito, né, está muito no momento de se falar em socioafetividade, você bem pontuou no início, na abertura do programa, filiação biológica, filiação socioafetiva. E aí eu queria perguntar para você qual é, né, a diferença, ou quais seriam as diferenças da paternidade biológica e da paternidade socioafetiva. E, para esclarecer, que eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida, se ambas, tanto a biológica quanto a socioafetiva, têm o mesmo valor jurídico. Excelente. Então, a gente vê hoje, Elton, que pai, ele vai muito além do vínculo genético, do vínculo biológico. Então, a gente vê muito as pessoas dizendo, olha, eu considero fulano como pai, eu considero fulano como mãe. Então, essa consideração, ou seja, o direito, ele tem que caminhar juntamente com os fatos, com o que acontece nas famílias, com o que acontece no dia a dia e na vida das pessoas. Então, passou-se a ter relações, existirem relações no mundo dos fatos, que essas relações, elas tiveram que ser reconhecidas pelo valor que elas têm. Então, um exemplo muito comum, aquela mãe solteira que tem um filho, e aí ela vai e casa ou passa a viver em união estável com um homem, e esse homem, ele começa a tratar o filho dela como se fosse pai, né? É o padrasto, o famoso padrasto. Só que o padrasto, ele pode ter um relacionamento de respeito, de amor pelo enteado, mas essa relação, ela pode transcender a isso tudo, e além disso aí. E aí ele, não, eu reconheço essa criança como meu filho. E assim, essa relação, ela passou a ser reconhecida pela jurisprudência, pela lei, que é essa relação socioafetiva. Então, essa paternidade socioafetiva, ela é aquela paternidade que é reconhecida com a vontade de ambos, claro, tanto o pai quanto o filho, que tem que se provar o afeto, né? Então, nós temos a paternidade biológica, que é do vínculo sanguíneo, do vínculo biológico, e temos a paternidade socioafetiva. E essa paternidade, ela também, ela é inclusive equiparada pelo STF à paternidade biológica. Nós vamos ver que tem situações que ela até prepondera, como assim? Se o cidadão, ele criou essa criança como pai, ele manteve um vínculo afetivo com aquela criança e chegou a registrar essa criança, e no futuro ele quer retirar o nome dele, porque a gente vê que acontece muito, ele termina um relacionamento com a mãe, por isso ele deixou de ser o pai. Ah, esse menino aí não é meu filho, não. Na hora que acaba o relacionamento, a criança deixa de ser filho dele. Eu falo homem, gente, mais uma vez, porque é o mais comum que acontece em nossa área de atuação, né? E também nós estamos falando aqui no caso de reconhecimento do pai em relação ao filho.
Então, Elton, nessa situação, existe a possibilidade desse reconhecimento socioafetivo e ele só vai conseguir retirar o nome dele do registro da criança se for um erro, se ele provar que houve a nulidade, se provar que houve um erro, ou seja, é irrevogável nessa situação. Como também o contrário é verdadeiro, ou seja, é uma situação em que existiu ali um laço afetivo durante muitos anos, ele faz um exame de DNA, ele prova ali que ele não é o pai, mas mesmo assim o juiz determina o registro daquela criança. Por quê? Porque existe esse vínculo, existiu esse vínculo. Então a gente vai conversar ao longo do programa para dizer ali sobre os requisitos necessários para se comprovar essa filiação socioafetiva. Mas por hora o que a gente diz é que ela tem valor jurídico e ela também tem consequências jurídicas, assim como a paternidade biológica. E aí, Elton, eu queria perguntar agora para você, que também é uma dúvida, quem é que pode entrar com a ação de investigação de paternidade e até que idade isso pode acontecer? Perfeito, Rosa. Olha só, queridos telespectadores, imaginemos a seguinte situação, né, que é o cotidiano, né, da prática familiarista. É aquele filho buscar, né, o reconhecimento do vínculo de filiação com o suposto pai. Então, em regra, a ação de investigação de paternidade, ela tem como ator principal, ou seja, a parte que vai ajuizar, que vai ingressar no sistema de justiça, no judiciário, pedindo, olha, eu quero o reconhecimento da filiação entre mim e aquele fulano, suposto pai, é a criança, né? Então, em regra, esse é a parte autora da ação. Porém, há algum tempo, inclusive em sede de STJ, já se decidiu que o pai também pode ingressar, o suposto pai, a gente vai tratar assim, né? O suposto pai, porque até a declaração, o reconhecimento jurídico, judicial, ele dá o suposto pai, pode ingressar também no judiciário buscando o reconhecimento dessa relação. Porque, como você bem pontuou, essa relação é de mão dupla, né? É um reconhecimento de filiação, mas também de paternidade. Então, tanto o filho pode ingressar, quanto o pai, o suposto pai, pode ingressar no judiciário buscando o reconhecimento dessa relação jurídica de filiação e paternidade. E, em determinadas situações, o Ministério Público também pode, né, quando nem a mãe busca o judiciário, nem o pai se interessa, havendo motivos para tal e sendo buscado, o próprio Ministério Público pode assumir essa ação, por assim dizer, pode assumir, né, demandar o judiciário para dizer, olha, tem uma criança aqui que precisa ter reconhecido o vínculo de filiação em relação a alguém. E essa mãe não está se movimentando nesse sentido, nem esse alguém, muito menos. Então, nós vamos aqui, através do sistema de justiça, buscar o reconhecimento dessa filiação. Então, em regra, né, filho, pai, suposto filho, suposto pai e o Ministério em algumas situações excepcionais. E em relação a até quando, qual a idade, por assim dizer, não existe, né? É uma ação de cunho imprescritível, ou seja, não há prescrição. Enquanto vida tiver o suposto filho, ele pode buscar o judiciário para demandar, buscar o reconhecimento desse vínculo de filiação. E é importante que se diga que nessas situações, Elton, que nós colocamos aqui, do pai não reconhecer espontaneamente, e aí a mãe, ela se vê obrigada a judicializar, a buscar a justiça para essa investigação, por isso que o nome é investigação de paternidade, porque ela vai ali buscar, né, comprovar essa paternidade ou essa filiação. Então, nessas situações em que a mãe entra, ela está ali representando os interesses do filho menor. Por quê? Porque ela é representante legal naquela situação do filho. E no caso do Ministério Público, o Ministério Público, ele é ali o órgão que zela pelos interesses da criança. Então, a situação que o Elton colocou, que o Ministério Público poderá, né, propor uma ação dessa, é no caso de uma omissão, de uma negligência, né, em que a mãe ali não propôs essa ação quando ela deveria. Então, em todas essas situações em que o pai, ele não reconhece espontaneamente, inclusive a gente vai ver depois, né, no próximo bloco, a questão ali da possibilidade desse reconhecimento no cartório. Então, quando a mãe busca esse reconhecimento e o pai nega, não, olha,
Tudo bem, nós tivemos um relacionamento, mas eu tenho dúvida, né? Você também se relacionou com outras pessoas. Então, é importante até para os profissionais que estão nos ouvindo, porque eu vejo, Elton, às vezes erros até no polo ativo da ação, né? Então, é muito importante que esteja sempre a mãe representando a criança. E nós também temos situações, em relação à segunda pergunta, que o Elton colocou que é imprescritível. Nós temos situações de pessoas, não é, Elton, com 30, 40 anos buscando essa investigação. Então, justamente porque naquela idade ele é maior, ele não necessita mais dessa representação, então ele vai buscar a justiça. É como se diz, o sangue fala sempre mais forte e mais alto. Então, às vezes acontece daquela mãe, ao longo da vida da criança ou do adolescente, ela dizer, olha, não, eu não quero saber desse cidadão, eu tive um relacionamento com ele, mas eu quero esquecer que ele existe, não é, Elton? Porém, quando esse cidadão ele chega à fase adulta, ele começa a questionar, mamãe, quem é meu pai? Mamãe, eu quero saber quem é meu pai. E começam os conflitos por vezes, né? Mas é sempre uma situação, né? E diga-se aqui, Elton, são ações muito sensíveis e muito delicadas. Então, nessa situação, a qualquer momento, esse cidadão pode buscar a justiça, daí dizer que ela é imprescritível. Não é isso? Perfeito. Então, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Família na Real. Se você quer ver algum tema do seu interesse aqui no programa, manda sua sugestão para a gente. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no vídeo. Estamos no seu aguardo. Bom, hoje nós estamos falando sobre investigação de paternidade, um tema sugerido por alguns telespectadores e que a gente trouxe ao programa. E eu estou aqui com a ajuda do meu colega, meu parceiro, Dr. Elton, mais uma vez, que ele é mestre em Direito, de Gestão de Conflitos, especialista em Família e Sucessões, para debatermos sobre algumas dúvidas do telespectador. Então, doutor Elton, retomamos aqui o nosso bate-papo, que está valioso, muito rico para o nosso telespectador. Excelente, Rosa. Eu queria que você trouxesse para nós como é que funciona, né? Você já disse lá atrás que é possível a busca pelo reconhecimento de forma judicial e extrajudicial. Eu queria que você trouxesse para nós como é que funciona o procedimento judicial de investigação de paternidade. Certo. Então, Elton, como a gente conversou, existe essa possibilidade desse pai não reconhecer espontaneamente a filiação. Como eu disse, ele nega ali e é o direito dele. De fato, por vezes a mulher tem essa dúvida. Imagine o homem. Então, ele vai dizer, olha, eu tenho minha dúvida, realmente, e eu não tenho certeza. E, como não houve um acordo, a mulher busca a justiça. Então, esse processo, assim como qualquer outro, ele necessita de um profissional acompanhando essa mãe, ou advogado, ou a Defensoria Pública. Por sinal, essa demanda é uma demanda muito recorrente na Defensoria. E aquela mulher, aquela mãe, ela vai providenciar toda a documentação da mãe, da criança, vai levar provas, né, sobre essa paternidade, de que ela teve um relacionamento com aquele cidadão que é o suposto pai da criança, tem que levar endereço do pai também, e vai se iniciar um processo. O juiz vai receber aquela ação, vai determinar uma audiência de conciliação, como em todos os processos, especialmente na família, como determina o nosso Código de Processo Civil, e a partir dali ele vai ter a oportunidade de fazer sua defesa. E aí ele vai contestar a ação e por ali vai. Então, a ação judicial, ela tem todas essas características e é importante que você, mamãe, tenha essa certeza de que, de fato, ele é o pai, né? Tudo bem, você pode entrar na dúvida? Pode. Mas, de repente, você pode ali ter na contestação, ele pode dizer que você está de má fé. Olha, você tem certeza que eu sou o pai? Então, por vezes, essa mãe, ela pode utilizar de má fé e querer entrar, querer atribuir a paternidade a alguém que não é o pai. É muito raro de acontecer, mas aqui a gente está falando de diversas possibilidades. Então, a ação judicial é uma ação importantíssima e aqui eu queria destacar a possibilidade de realização do DNA. O DNA é hoje uma das provas mais importantes, determinantes
para a comprovação dessa paternidade biológica. O DNA ele tem lá 99,99% de chance do cidadão ser o pai da criança quando ele dá positivo. Então, diante de um resultado positivo, o pai ele poderá impugnar aquele exame, ele poderá propor a realização de outro exame, mas eu também acompanhei raríssimos casos de algum erro do laboratório. Pode acontecer? Pode, mas foram assim, acho que 1 em 20 anos que eu acompanhei. Você pode até me dizer, Elton, lá como é a prática lá em Caxias, mas eu realmente sempre que dá positivo, ele concorda e a partir dali o juiz ele poderá fixar a pensão alimentícia, ele deverá, na verdade. Então, com o resultado positivo do exame de DNA, o juiz ele marca a audiência para ouvir as partes em relação o valor da pensão. E a partir dali vai se discutir o percentual que esse pai vai pagar de pensão e também os seus direitos como pai, não é? Porque ser pai é muito mais do que pagar pensão. Então, a partir dali que houve esse reconhecimento, e diga-se de passagem, por vezes a criança já tem 10 anos, 15 anos, o pai nunca estabeleceu um vínculo com aquele filho, ele vai precisar, então, como se diz, correr atrás do prejuízo e dizer, olha, eu sou seu pai a partir de agora. Como é que vai ficar a guarda? Guarda compartilhada, guarda unilateral, né? Se essa criança for menor, claro. Como é que vai ficar a convivência? Então, a ação judicial, ela vai envolver todos esses detalhes. Também existe a possibilidade dessa mãe que está representando o filho, ela ser beneficiária da justiça gratuita. Na defensoria, o LACEN é o laboratório que tem parceria com o Estado e que faz esses exames de forma gratuita. Então, aquela mãe, ela tem esse direito de realizar o exame, né? Então, o juiz determina que a parte, através do defensor, do advogado, no caso da defensoria, marque esse exame, o pai comparece para fazer o exame, espera-se um tempo o resultado e a partir dali nós vamos ter todos esses procedimentos que eu falei com você, Elton. Como é que funciona mais ou menos lá em Caxias? Perfeito, Rosa. Basicamente, da mesma forma que você falou, né? Uma vez ajuizada a demanda, a gente marca a audiência de conciliação, tentar consensualizar, porque em algumas vezes, confesso que na minha prática, na minoria das vezes, o suposto pai reconhece em audiência, na maioria das vezes ele questiona, e como você bem pontuou, é um questionamento válido, se ele tem a dúvida. Então a gente designa, né, o exame de DNA, as partes comparecem, fazem a coleta. Em regra, 30 dias após a coleta, o resultado chega e aí, vindo aquele resultado, 99,9999% de probabilidade, né, se declara aquela paternidade e vai se discutir pensionamento, que é uma das consequências que a gente vai ver daqui a pouco. E aí você tocou no ponto interessante, na questão da discussão sobre a veracidade do laudo. Né? Isso. Pouquíssimas vezes nós tivemos essa discussão, por quê? Porque lá, assim como aqui no Piauí o Maranhão tem um vínculo com o laboratório oficial, então a maioria dos casos é feito nesse laboratório, vinculado ao tribunal. Mas me lembrou a época daquela novela que se falava em fraude do laboratório e tal. Então, naquela época, nós tivemos realmente uma enxurrada de questionamentos. Olha, é possível fraudar, né? É possível ir lá e trocar, abrir a geladeirinha lá no laboratório e trocar. Mas hoje é muito difícil, né? Principalmente com esses laboratórios vinculados aos tribunais, né? É muito mais complicado. O percentual de erro é quase inexistente, né? Elton, e eu até costumo conversar com as mães, porque o que a gente vê, e aqui eu também chamo os colegas da área, né, como advogados que propõem essas demandas, muitas vezes a gente vê uma defesa naquele sentido ali de ofender a mãe, né, eu sempre gosto de falar sobre esse assunto porque eu acho totalmente desnecessário, e aqui eu quero falar do lado dele e do lado da mãe, né, porque a gente pode perfeitamente fazer uma defesa nessa situação sem ter que ali
atingir a honra da mulher, né? Porque muitas vezes a gente vê, olha, a mulher, ela esteve com muitos homens, ela não sabe quem é o pai, ou o contrário, olha, então assim, são situações que eu acho que hoje a ética, ela impõe respeito, então não há necessidade. Por quê? Porque é um direito do cidadão ter essa dúvida, como a gente colocou aqui. Então, as minhas defesas, eu super me restringo a dizer, olha, a gente tem dúvida, né, na paternidade, não importa a razão, e a gente deseja que seja realizado o exame de DNA. Por quê? Porque o exame de DNA é a prova mais contundente, não é isso? E eu também converso com as mães no sentido também de dizer, olha, é até melhor essa comprovação. Por quê? Porque evita qualquer conflito no futuro, não é isso, Elton? Então, sempre que existe aquele conflito, aquela dúvida, para que já aconteceu também na defensoria do cidadão já ter registrado a criança há 10 anos. E aí ele é demandado para pagar a pensão alimentícia. Aí o que acontece? Ele vai lá na defensoria, discutir o valor e ele acaba dizendo o quê? Doutora Rosa, eu acho que ele não é meu filho, não. Eu tenho dúvida. Mas você não registrou a criança, quanto tempo você registrou a criança? Você não registrou de livre e espontânea vontade? Tem 15 anos a criança, você está achando que tudo bem, aí eu vou explicar que tem que ser em outro processo. Mas o que eu quero dizer é que eu acho muito mais confortável para essa mãe essa comprovação. Então eu digo, mãezinha, tranquilidade, vamos fazer o exame de DNA. Por quê? Porque ele nunca mais vai poder alegar que não é o pai. Então, se ele não pagar uma pensão justa, ou se ele for discutir o valor da pensão, pelo menos esse argumento ele não vai poder mais usar. Por quê? Porque já existe a comprovação da paternidade. Então, a gente tem que orientar também nesse aspecto, não é isso, Elton? Porque é uma ação desgastante. É uma ação desgastante para a mãe, porque não deixa de ela se expor ali, né? Expor a vida dela, pessoal, e por vezes ainda ter que ouvir algumas coisas ou ler, né? Ter acesso ali à defesa e se chatear com alguns argumentos, como eu falei, desnecessários, que eu acho que nós profissionais temos que dar o exemplo, né? Para evitar os conflitos dentro do processo. É desgastante para o pai também, tenho certeza, por muitas vezes, e para a criança, que às vezes ela acompanha de perto ali, porque a própria mãe, de maneira às vezes involuntária, ela compartilha a sua angústia, a sua dor, ou a criança presencia a mãe sofrendo. Então, é uma situação muito delicada, não é isso, Elton? Sim, Rosa, com certeza. E aí você tocou num ponto muito importante, que é a questão da participação técnica de advogados, defensores, Ministério Público e do próprio juízo que vai processar e julgar essa demanda. Então, a melhor defesa é sempre aquela técnica. Sim. Né? Então, como você bem pontuou, imaginemos, meus queridos, uma situação dessa de uma mãe representando um filho, demandando um suposto pai num processo judicial. É uma questão muito sensível que envolve muitas questões principalmente íntimas. Então, o que vai para os autos desse processo, o que vai ser discutido, dialogado nesse processo, deve ser o mais técnico possível. Inclusive, o próprio Código de Processo Civil nos traz ferramentas, né, para que essas expressões, para que essas manifestações desrespeitosas, vexatórias, sejam coibidas. Isso. Né? E o interessante é que a parte técnica, que é advogado, defensor, Ministério Público, juiz, se valha, tente manter esse equilíbrio e que o processo transcorra da forma menos desgastante para esses envolvidos. Exato. Elton, e eu queria que você agora falasse um pouco da questão extrajudicial. Eu falei um pouco dessa investigação no âmbito judicial e aí você faz aqui um resumo, porque a gente sabe que cada assunto que a gente está tratando aqui, a gente pode dar uma aula de tantos detalhes que tem. Então, hoje, telespectador, a gente quer trazer para você, de uma forma geral, o entendimento desse assunto, né? Ou seja, as principais dúvidas que no dia a dia a gente recebe. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que funciona no cartório ali. Perfeito. O Conselho Nacional de Justiça, o nosso querido CNJ, editou um provimento lá atrás, em 2017, o número 63. E ele regulamentou como é que esse reconhecimento poderia ser feito em cartório. Em 2019, ele deu uma atualizada, né, através do provimento 83 de 2019. Então, de uma forma bem simples, os envolvidos, mãe, pai, filho e suposto pai, vão ao cartório, tá? O cartório de registro de pessoas naturais, aquele mesmo onde tem a certidão de nascimento, etc.
provavelmente, necessariamente acompanhado do advogado, tá? Para formatar esse reconhecimento em cartório. Algumas particularidades precisam ser respeitadas. Primeiro, tem que haver o consenso, né? Não dá para se demandar como se demanda no judiciário, é preciso que o suposto pai reconheça concorde, reconheça essa paternidade. É preciso que esse filho tenha pelo menos 12 anos e que ele também consinta com esse reconhecimento. Porque nós já falamos que a filiação, principalmente a socioafetiva, ela é uma via de mão dupla. O pai tem que se sentir pai, mas a criança também tem que se sentir filha. Então, o tabelião ele vai aferir através de alguns documentos, como, por exemplo, se tem como dependente em plano de saúde, se esse pai socioafetivo que quer o seu reconhecimento, ele é o responsável financeiro da criança em escola, em plano de saúde, etc. Então, verificadas essas questões relacionadas a esse vínculo socioafetivo, o tabelião encaminha esse procedimento, esse requerimento para o Ministério Público, tendo o aval, é reconhecida essa paternidade, esse vínculo de pai e filho, filho e pai. Havendo alguma dúvida, ou do tabelião ou do Ministério Público, aí esse processo vai ser remetido, esse procedimento vai ser remetido para o juízo, vai se tornar uma investigação de paternidade para se discutir no judiciário. E aqui cabe uma pontuação super interessante, Rosa e telespectadores. O reconhecimento de um pai ou de uma mãe socioafetivo só pode ser em relação a um deles no cartório, ou seja, somente um pai ou uma mãe. Elton, já vi, inclusive foi noticiado recentemente, de um casal, né, ingressar no registro de nascimento daquela criança, sem afastar os pais biológicos. É possível, mas se for mais de um ascendente, pai ou mãe, socioafetivo em cartório, socioafetivo, é preciso que esse reconhecimento seja feito através do judiciário. Lembrando, Elton, que nós estamos falando desse reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva, porque normalmente, né, que é a biológica, se o pai reconhecer, ele vai ali no cartório, dá o nome dele, tem alguns procedimentos hoje, né, tem um prazo, né, tem a questão de valores, de taxas, né, que são gratuitas no caso do reconhecimento voluntário. Então é importante que o Elton está falando aqui desse reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva, que é possível, né, tanto no âmbito judicial como no extrajudicial. E essa questão da idade é muito importante, porque foi uma alteração na resolução, não é isso, Elton? Antigamente podia menor de 12 anos, hoje não pode. Hoje a criança tendo mais de 12 anos ou mais, é que pode ser no âmbito extrajudicial. Se a criança tiver 8 anos, 9 anos, tem que ser um reconhecimento judicial, né? Que essa informação também é muito importante, porque as mães têm muita dúvida. E com o consentimento também dos pais biológicos. Dos pais biológicos, então o consenso precisa ser do suposto pai socioafetivo e também dos pais biológicos. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco, sempre que ingressa alguém nessa relação jurídica de filiação e paternidade, tem consequências para todos os envolvidos, né? Então o pai biológico precisa, né, os pais biológicos, pai e mãe, precisam consentir. Até ali 18 anos, né? Até após 18 anos da maioridade, aí o filho que vai dar essa concordância. Isso, né? Aí não precisa mais desse consenso dos pais biológicos. Voltando à questão da investigação de paternidade judicial, a gente estava falando que precisa do DNA para comprovação desse vínculo biológico, esse vínculo de sangue lá no judiciário. O que acontece de forma prática quando esse investigado, esse suposto pai que está sendo demandado lá no judiciário, se recusa a fazer esse exame de DNA? Essa é uma das questões mais polêmicas e mais importantes na ação de investigação de paternidade. Porque a recusa, sendo bem direta, a recusa do suposto pai a realizar o exame de DNA, ela vai implicar ali numa presunção relativa de paternidade. Mas o que é isso, Rosa? Bem, nenhum cidadão ele pode ser obrigado a fazer o exame de DNA, né? Não pode chegar o juiz determinar que a polícia, né, pegue lá o suposto pai e leve para fazer o exame de DNA. Isso não pode acontecer.
Porém, a recusa dele, o legislador entendeu que é uma presunção relativa, ou seja, que poderá ser considerado pai sim, desde que o juiz vá ali analisar as demais provas do processo. Então, é uma presunção relativa. Por isso que a gente diz que é relativa, porque o juiz ele não pode simplesmente, quando ele se recusa a fazer o exame de DNA, declarar essa paternidade. Não. Mas o juiz pode dizer, você não quer fazer o exame, eu acredito que você seja o pai, mas deixa eu confirmar. E aí ele vai analisar essas provas, testemunhais, documentais, vai ouvir a parte. Então, geralmente, nessa situação, eu sempre oriento ao constituinte, ao pai ou ao suposto pai, que ele realize esse exame. Por quê? Porque a lei ela já expressa nesse sentido. Você não quer fazer? Presume-se que você é o pai. Então, vamos fazer logo e tirar essa dúvida. Então, é assim que funciona. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Família na Real está de volta aqui pela TV Cidade Verde, canal 5.2. Hoje estamos falando sobre o reconhecimento de paternidade. Eu continuo trazendo mais questões a respeito do assunto. Doutor Elton, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. E agora a gente vai entrar numa questão que as pessoas têm muitas dúvidas, que é, uma vez reconhecida a paternidade, quais são os efeitos legais para o pai e para o filho? Excelente questionamento, Rosa. E aí a gente tem que entender que reconhecida a paternidade, seja ela biológica, seja ela socioafetiva, seja ela judicialmente, seja ela extrajudicialmente, os efeitos basicamente são os mesmos, né? Para o pai, nascem aquelas obrigações decorrentes, né, da própria paternidade. Dever de sustento, então ele vai ter que pagar pensão, vai ter que contribuir com o sustento desse filho, ele vai ter que participar, né, na condição de pai, como se discutir guarda, convivência, ele vai ter que participar da vida dessa criança ou desse adolescente, enfim. Essas questões decorrentes do exercício do poder familiar, né, que é um consecutário lógico de você ser pai. Tá? Para o filho, nasce uma série de consequências de direitos, né, decorrentes desse reconhecimento. O direito de ser sustentado, pensionamento, o direito de convivência com esse pai, o direito de convivência com a família desse pai, né, o uso do sobrenome. Sim, que é algo importante. Algo também. Importantíssimo. E também, que a gente não pode esquecer, das questões sucessórias. A partir do momento desse reconhecimento da filiação, repito, seja ela biológica, seja ela socioafetiva, nasce a expectativa de direitos sucessórios lá na frente. Então, quando esse pai vier a falecer, ou quando esse filho vier a falecer antes desse pai, né, por ser uma questão de via de mão dupla, os direitos e deveres, eles são, né, tanto para o pai quanto o filho. Inclusive, que já está começando, né, a ganhar muita força no campo jurídico, a obrigação dos filhos de cuidar dos pais, né, quando se tornam pessoas idosas, né? Então, da mesma forma que os filhos têm, que os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos, de sustentar, de cuidar dos filhos enquanto incapazes, criança, adolescente ou maior incapaz, também, como decorrência do reconhecimento dessa paternidade, esse filho vai ter a obrigação lá na frente de cuidar desse pai, acaso ele demande alguma necessidade. Exatamente. E aqui, Elton, é importante a gente dizer que também é uma dúvida que já me chegou muito na defensoria, que algumas mães, quando elas têm esse reconhecimento ali, que o filho já tem uma idade maiorzinho, 9, 10 anos, elas perguntam, doutora, e esse tempo todo que passou? Eu tenho direito a receber o retroativo, é assim que elas falam, né? Então, assim, não. A gente aí não há que se falar em nada retroativo. Por quê? Porque somente a partir da sentença do juiz é que aquele cidadão ele é considerado o pai da criança, né, Elton? E isso é importante porque muitas vezes é por isso que as mães elas têm que fazer, né, têm que procurar a justiça
logo que elas têm a criança, logo que elas têm aquela negativa do pai, aquela dúvida do pai, não deixar muito tempo, né? Por quê? Porque ela já teve muitos gastos durante a gravidez. A gente sabe que está grávida, inclusive a gente vai falar um dia aqui sobre alimentos gravídicos, né, Elton? A gente sabe que durante o período de gestação, a mulher tem muitos gastos, ela tem, fora a parte emocional, então é um período muito difícil, só a mulher que sabe, né? Eu tenho 2 filhos que já pari e sei. Então, são gastos com pré-natal, gasto com ir ao médico, às vezes precisa um suporte emocional, psicológico, são muitas questões. E por vezes essa mulher se vê sozinha durante o período da gestação e depois também. Então ela consegue o reconhecimento paterno quando a criança já tem 9, 10 anos e ela passou esse tempo inteiro criando o filho, educando sozinha. Então é natural que chegue essa dúvida. Mas não, o pai ele só vai ter esse dever parental, que a gente diz, a partir do momento que o juiz determina. E aí, como o Elton falou, a partir dali ele é o pai para todos os fins legais. Pagar pensão alimentícia, conviver com a criança, regulamentação da guarda, o juiz determina a verbação do sobrenome do pai, e aí os pais vão decidir como é que vai ficar o nome, qual é o sobrenome do pai que vai entrar, qual é o sobrenome da mãe que vai entrar. É importante dizer que não tem essa ordem de que o do pai ou da mãe tem que vir primeiro, não é isso, Elton? Que as pessoas também têm essa dúvida e, a partir dali, o juiz determina o que a gente chama de averbação, né? A mãe, o pai pegam aquela sentença, levam ao cartório onde a criança foi registrada, ou mandam através, né, hoje com os meios virtuais, o cartório é muito digitalizado hoje e consegue essa averbação. Pronto, a partir dali nós temos o pai e o filho e todos os direitos e deveres inerentes àquela filiação. Perfeito, Rosa. Inclusive, só para finalizar esse ponto, você tocou numa questão interessantíssima. Não esperar, né? Chamou a mãe, procurou o suposto pai para registrar essa criança e ele se negou, procure. Já vi muitos processos, Isso. O relato da mãe dizendo, não, ele, entre aspas, fica me enrolando, diz que vai no mês que vem, tem sempre uma desculpa. E nessa história a criança vai crescendo e os gastos, né, como você bem pontuou, vão sendo suportados somente pela mãe. Então, na primeira recusa, procure os meios legais, né, para resolver essa questão da paternidade. A gente vem falando, né, de paternidade socioafetiva, paternidade biológica. E aí, uma questão super interessante, né? O filho, ele pode ter 2 pais registrados, averbados no seu assento de nascimento, no seu registro de nascimento, sendo um biológico e um socioafetivo, é possível isso? Então, Elton, essa questão é muito importante, é super interessante. A gente iniciou o programa falando sobre o direito a acompanhar os fatos. Então, nós temos situações em que existe o reconhecimento socioafetivo, mas aquela criança ou aquela mãe, no caso representando a criança, ela não deseja ali retirar o nome do pai biológico. Então, nós tivemos uma movimentação jurídica muito grande no sentido do reconhecimento da multiparentalidade. Então, hoje é perfeitamente possível o que a gente chama de multiparentalidade, que é a possibilidade de ter 2 pais ou mais, 2 mães ou mais no registro de nascimento da criança. Meu Deus, mas isso é absurdo. Não é absurdo. Então, hoje a gente vê muitas situações, por exemplo, a que eu coloquei do padrasto, a criança, ela sente o pai dela, né, também. Por quê? Porque muitas vezes essa criança ela tem muito mais proximidade, muito mais convivência com o pai socioafetivo. Por outro lado, ela não deseja retirar o nome do pai biológico, né? Então, é perfeitamente possível se manter tanto o pai afetivo como o pai biológico, lembrando que nós temos situações muito delicadas e sensíveis que já foram levadas ao tribunal na situação de multiparentalidade, como no caso de multiparentalidade em que a paternidade socioafetiva, ela predomina sobre os laços sanguíneos, como eu falei, numa situação em que aquele pai, ele quer retirar o nome dele do registro, e só que o juiz ali ao longo do processo, ele tem todas as provas de que aquela paternidade
houve o afeto, os requisitos da filiação socioafetiva, que é a publicidade daquela relação, é o filho tratar o pai como pai, né? É aquela socioafetividade. Então, existem várias provas de que aquela filiação, que houve esse afeto. Então, o juiz determina que mantenha o pai ali no registro da criança. E lá, eu volto a perguntar, na sua prática, Elton, você já pegou situação nesse sentido, de filiações de duplas ou mais? Como é que foi? Sim, nós tivemos alguns casos bem interessantes. Há alguns anos, exatamente nessa perspectiva, houve o reconhecimento da filiação biológica, através de um exame de DNA, e o pai registral, obviamente não era o biológico, mas havia registrado, ele conseguiu demonstrar que havia a relação de socioafetividade. Então, isso já deve ter uns 10 anos que o juízo concedeu o ingresso do pai biológico, mas também a manutenção. Então, essa já era um adolescente, ficou com 2 pais registrais, um biológico, sim, e um socioafetivo. E mais recentemente nós tivemos até um colega de tribunal que desenvolveu uma relação que transcendeu o caráter de padrasto, ele passou a se sentir, começou a existir essa relação dele com o filho da companheira, de pai e filho, essa relação parental, e aí ele ingressou, teve a demanda de reconhecimento de filiação socioafetiva, o pai registral e biológico foi chamado, não teve nenhuma oposição, e hoje a criança também tem 2 pais registrais, o biológico e o socioafetivo. E os telespectadores devem estar perguntando como é que fica nessa situação. Rosa, tem 2 pais, e aí? Eles pagam pensão? Eles têm direito também a conviver, a regulamentar a guarda? Sim, a resposta é sim. Então, a partir do momento que 2 pais estão na certidão de nascimento da criança, todos os direitos e deveres inerentes à paternidade vão valer igualmente para aqueles pais. Inclusive, o juiz ele tem muita preocupação no que tange ali as provas dos autos, porque pode acontecer de uma pessoa, por má fé, querer ali forçar uma filiação socioafetiva pensando nos fins materiais, financeiros, que infelizmente nós temos de tudo em nossa área, né, Elton? Então, nessa situação, aqueles pais, eles também poderão ser obrigados a pagar pensão e todos os direitos e deveres inerentes a essa paternidade. É isso? Sim. Elton, a gente, antes de adentrar na próxima pergunta, eu queria trazer um caso aqui que ficou muito conhecido aqui nos meios de comunicação, e recentemente nós tivemos uma notícia de que o filho do Mussum dos Trapalhões, quem aqui não conhece os Trapalhões, o Igor, que é cirurgião dentista, ele teve esse reconhecimento de paternidade. Você teve acesso a essa notícia, Elton? Sim. Bastante interessante. O Igor, né? Isso. E eu te pergunto, é possível fazer investigação de paternidade mesmo após a morte do suposto pai? Como funciona esse processo e o que diz a recente lei 14.138 sobre a recusa dos parentes do morto? Então, por que a gente quis ilustrar com o caso do Mussum? O Mussum faleceu em 1994 e somente agora, recentemente em março, fevereiro, a sentença é de fevereiro, o Igor, ele teve esse reconhecimento através da justiça como filho de Pelé. Ele realizou um exame de DNA em 2019 e ele realizou esse exame de DNA nos parentes, né, no caso, nos parentes do Mussum. O Mussum é o pai, era o suposto pai, e o filho dele conseguiu esse reconhecimento agora. Então, eu queria que você falasse, Elton, ilustrando esse caso do Mussum, que é em relação à possibilidade de investigação pós-mortem. Excelente. Nós que falamos lá no começo, né, Rosa, da possibilidade de quando é que essa demanda investigatória pode começar. Ainda com o pai vivo, o suposto pai, ou, como bem exemplificado no caso do Mussum, após a morte desse suposto pai. É o que tecnicamente se chama investigação de paternidade pós-mortem, né? Trocando em termos mais práticos, após a morte. Então, o suposto filho ingressa no judiciário e aí
obviamente, o pai já falecido, quem vai participar da demanda são os herdeiros. No caso do Mussum, eram os outros filhos, né? Os supostos irmãos. E aí é perfeitamente possível, já tem tecnologia para isso, para se fazer o exame de DNA com parentes, né, familiares do falecido. No caso noticiado, né, em relação ao Mussum, foi com um suposto irmão. Então é possível fazer esse exame nos filhos, nos irmãos, pais do falecido, nos supostos tios, né, nos supostos avós. Tudo isso hoje já tem tecnologia suficiente para isso. Obviamente, e aí isso aqui é interessante destacar, é que quanto mais distante o grau desse parente, menor vai dar a probabilidade de acerto no exame de DNA. Então, quando é feito diretamente no pai, no suposto pai, a gente tem aquele 99,9999%. Quando se faz com o irmão, esse percentual, salvo engano, cai para 80, 70. Um suposto tio já vai para 60. Então, ou seja, os parentes mais próximos. Inclusive, a alteração que a lei, né, que você bem pontuou, nos trouxe é que prefere-se que esse exame seja feito em relação, né, com os parentes mais próximos. Sim. Em detrimento dos mais distantes. E aí, se não tiver nenhum próximo, no caso, ele conseguiu fazer, né, teve a participação de um suposto irmão, ou seja, um parente bem próximo do Mussum. Então, o nível de probabilidade de acerto desse exame de DNA deve ter sido bem próximo dos 99,9999. Em relação à recusa, que me parece que foi o caso aí em algum momento, ele conseguiu de um, mas teve a demora no processo, né? Tanto que ele teve um DNA feito em 2019 e só agora em 2025 ele teve a sentença reconhecendo. Então, imaginemos que nenhum dos filhos do Mussum, mesmo demandados no processo, quisessem participar. Sim. Não, vou participar. Se vire para provar por outros meios. A lei nos trouxe também a possibilidade do juiz aplicar, como você pontuou lá atrás, a presunção relativa também da paternidade, quando essa recusa é injustificada. Então, suponhamos que os filhos do Mussum, demandados judicialmente, dissessem, não vou fazer porque eu não quero. Simplesmente porque é um direito meu me recusar. O Igor teria que propor, né, conseguir comprovar através de outros meios, o juiz ia aplicar. Tudo bem, eu vou presumir que o Mussum é pai do Igor, mas o Igor teria que provar através de outros meios, não só através dessa recusa, como você pontuou em relação ao pai também, naquela situação do próprio pai se recusar, que ele é o filho. Né? Isso, então essa situação aqui do Mussum é uma situação prática que ocorre muito. Na Defensoria nós temos muitas ações nesse sentido, que é o quê? Em vida, aquele cidadão não reconheceu o filho. Então, ele morreu, e aí, como é que a lei garante os direitos daquele filho? Então, a lei vem e diz, olha, você entra com ação de investigação contra os parentes mais próximos ali, né, até conforme a linha, né, que a gente sabe na lei ali que tem. Então, o Igor entrou em relação aos filhos do Mussum, que são os supostos irmãos dele. Um eu vi que fez o exame, mas os outros se recusaram. Então, na prática, eles estão ali em conflito no inventário, né? Pelo que a gente leu da notícia, porque o inventário do Mussum ainda não foi decidido. E existia essa resistência exatamente de alguns dos irmãos, e eu soube que depois do DNA todos viraram as costas para o Igor, justamente dizendo, olha, Igor, você não tem direito aqui no inventário, né, nos bens do Mussum. Então, o Igor, ele veio ali comprovar, através da paternidade, para que ele se habilite no inventário e diga, olha, não, eu também sou filho, eu também tenho esse direito. Então, é muito comum, não é, Elton, esse tipo de ação, e é importante a gente dizer que a ação de investigação de paternidade, ela pode ser ventilada em várias outras ações, como no caso de inventário, como no caso ali de um reconhecimento de união estável, como no caso de uma ação de alimentos, que aparece um filho, não, tem outro filho aqui no inventário, como
como a gente falou. E no inventário, é importante a gente dizer a questão, né, Elton, de poder ou não provar dentro do processo ali de inventário. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Se, por exemplo, está tramitando o inventário, pode acontecer essa briga ali dentro do processo de inventário? Ah, o Igor é ou não é filho do Mussum? Né? Isso. É uma questão bem interessante. Então, imaginemos, com a morte do Mussum, instaurou-se o processo de inventário para transmissão dos seus bens. O Igor ainda não era reconhecido como filho. Sim. Então, ele ingressa e diz, opa, peraí, eu sou um suposto filho, então vamos aqui discutir. O que poderia acontecer dentro desse inventário? Se esses herdeiros, quem participa da sucessão do Mussum, os herdeiros dele, concordassem com esse pedido de reconhecimento de inclusão, salvo engano, isso aconteceu no caso do Pelé, parece-me que os filhos reconheceram e houve o ingresso sem muitos questionamentos, então há um inventário tramitando. Os herdeiros concordam que esse que está dizendo, opa, eu sou filho, é filho, eles concordam, então isso pode ser resolvido dentro do próprio inventário. Havendo a discordância, que me parece que foi isso noticiado, aí essa discussão sobre a paternidade vai ter que sair do inventário, se dá numa ação de investigação de paternidade e o juiz do inventário vai fazer o quê? Vai separar, deixar guardado um pedacinho esperando o resultado da paternidade. Foi comprovada, o pedacinho dele está reservado. Não foi comprovado, o pedaço volta para os demais herdeiros. Então, Elton, é uma situação que é bem comum, essa discussão da paternidade dentro por exemplo, de uma ação de inventário. E a gente sabe que a própria lei, ela tem essa determinação e ela tem essa regulamentação. Então, quando não existe dúvida, quando existem provas ali no processo dessa paternidade, não tem problema, né? O juiz pode reconhecer dentro do processo de inventário. Mas se for existir uma prova testemunhal, a necessidade de uma instrução mais complexa, essa discussão ela tem que ser fora ali do processo de inventário. Elton, eu queria te agradecer imensamente. Nosso bate-papo, tenho certeza que enriqueceu muito os telespectadores. Nós tratamos aqui de praticamente todas as dúvidas envolvendo esse tema. Excelente, Rosa. É sempre uma satisfação o diálogo e sigamos levando informação de forma prática, didática e qualificada para os telespectadores. Muito obrigada. A investigação de paternidade é, antes de tudo, uma busca por verdade, pertencimento e dignidade. Saber quem é o pai, seja pelo vínculo biológico ou pelo afetivo, é um direito de todo ser humano. A justiça, os cartórios e os meios extrajudiciais estão aí para garantir esse direito, mas é fundamental que esse processo seja conduzido com empatia, respeito e acolhimento, entendendo que por trás de cada ação há história, sentimentos e vidas que merecem cuidado. Lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.